Quando você pega assim, um estudo de cardiologia, seja ele qual for, as mulheres elas são subrepresentadas nesses estudos. Ou seja, a maior parte desses estudos que fala de infarto, de insuficiência cardíaca, doenças valvulares, a maioria dos estudos, eles sempre têm uma população masculina bem maior do que as mulheres, que elas são subrepresentadas. E com isso, às vezes, a própria paciente ela não consegue associar o ciclo ali da vida dela com alterações cardiovasculares, com risco cardiovascular. Então, pelo fato da mulher ela ter menstruado de certa forma precoce, antes dos 10 anos, ou então tardia, acima dos 15 anos de idade, essa paciente já tem um risco maior de desenvolver diabetes, hipertensão, ter uma resistência periférica à insulina, desenvolvimento de obesidade na vida adulta. Já o paciente que teve endometriose, ou paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, também são pacientes que são inflamadas crônicas e são pacientes que têm maior risco de eventos cardiovasculares maiores. Paciente com infertilidade sempre tem que investigar síndrome do ovário policístico, saber se essa paciente não tem uma endometriose. Às vezes a mulher vai fazer o tratamento para engravidar, então ocorre ali uma hiperestimulação do ovário com medicações para estimular ali o ovário. Então com isso também a mulher tem também agregado a isso um fator de risco cardiovascular. A própria obesidade é uma causa esquecida de infertilidade e ela está relacionada à infertilidade. E quando nós falamos num período de pré-menopausa, o ideal é que a menopausa ela ocorra ali em torno dos 45 a 50 anos de idade. Quando essa menopausa ela acontece em menos do que 40 anos de idade, o paciente já tem um risco cardiovascular aumentado. Então, ela tem uma falência ovariana precoce. Então, quando a mulher ela já entra ali no período que antecede a menopausa, que vai ser um ano, que ela começa a ter ciclos irregulares até cessar totalmente as menstruações, que ela entra no período de pós da menopausa propriamente dita, essa mulher ela vai perder o benefício do estrogênio. Então, tem uma queda, um declínio do estrogênio e a mulher também tem maiores eventos cardiovasculares, infarto, AVC, risco de hipertensão arterial, ela tem uma alteração da composição da gordura, ela tem uma redistribuição da gordura, principalmente para essa porção abdominal. Então, mulheres têm que ficar de olho, circunferência abdominal tem que ficar abaixo de 88. Não é só uma questão meramente estética, mas é uma questão de redução do risco cardiovascular. Então, também tem as mulheres que elas já são um pouco mais obesas ou elas têm uma pré-diabetes. Então, essas pacientes elas têm que reduzir o peso ao máximo antes da gestação. Então aqui eu finalizo dizendo que o cardiologista ele tem que acompanhar todas as fases da mulher, então ele saber mais ou menos o que foi que aconteceu desde a primeira infância, a primeira menstruação, saber quais são as comorbidades associadas com o sexo feminino, saber como foi a gestação, se teve pré-eclâmpsia, se teve diabetes e saber também se essa paciente está no período de menopausa ou pré-menopausa, ou se essa paciente teve um caso de falência ovariana.